Olá, meus amigos! E o regime no Irã está caindo? E o que a Venezuela tem a ver com isso? Nós vamos tratar hoje aqui disso, mas antes eu vou pedir para você deixar o like. Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e também não deixe de ativar o sininho. Assim você vai receber a notificação de todos os nossos conteúdos. Hoje eu vou deixar aqui um pedido especial para vocês. Diante da instabilidade, inclusive da possibilidade de se comunicar, e até mesmo da existência, não sabemos ainda por quanto tempo, dos canais livres, os canais de mídia independente na internet. Inscreva-se também no Nossa Voz, que é a iniciativa aqui do PH Vox, para manter o contato conosco através do e-mail. Sim, estamos voltando aí ao bom e velho e-mail. O link está na descrição e no comentário fixado. Meus amigos, indo para o tema aqui, o Irã ele está passando por um período de turbulência muito grande que já dura quase 3 anos. Mas essa tensão vem aumentando muito, de verdade, nos últimos 3 meses internamente dentro do país. Que eu já quero deixar claro que é muito difícil a gente cravar 100% tudo o que acontece dentro do Irã. Então, como é um regime fechado, nós temos acesso a poucas informações da mídia independente que existe lá. Nós também temos uma fonte que nos passa bastante informação sobre o que vem acontecendo no Irã. A gente sempre coloca as coisas na condicional, e sempre com muita responsabilidade para procurar entender o que está acontecendo. O que é fato é que muitas pessoas estão sendo mortas, a repressão do regime iraniano é feita com pólvora, com munição letal. Diversas pessoas estão sendo presas e condenadas. Nós trouxemos isso daqui na sexta-feira, do nosso Ocidente em Pauta, e no programa nós falamos do que estaria acontecendo, das pessoas que começariam a ser condenadas à morte dentro do Irã. Só que dentro de tudo isso existe um temor do próprio regime que, pelo sim, pelo não, estaria se preparando para deixar o país e deixar o país confortavelmente. É isso que a gente vai se aprofundar aqui mais. Mas só para deixar um contexto breve, as tensões cresceram muito desde a morte da jovem Mahsa Amini, de 22 anos, no dia 16 de setembro. Ela teria sido morta aí pela polícia, que é chamada de polícia moral do Irã, e essa polícia moral tinha apreendido ela justamente por ela não estar usando a hijab da maneira correta. Ela ficou presa por 3 dias e deu entrada já muito ferida no hospital. Isso desencadeou diversas manifestações que descambou para a violência, que descambou para a morte da população, enfrentamento com a guarda revolucionária do Irã, que a guarda é a polícia, a milícia do regime, a milícia do governo. E nós tivemos cada vez mais o aumento dessa tensão. E a partir disso, nós começamos a observar algumas medidas de prevenção que vêm sendo tomadas aí pelos líderes do regime. E um jornal independente do Irã, o Irã International, fez uma reportagem falando um pouco mais sobre isso. E eu quero trazer aqui para vocês um pequeno trecho que importa para o que nós vamos discutir aqui no vídeo de hoje. Vamos lá. Fontes diplomáticas ocidentais disseram ao Irã International que a República Islâmica iniciou negociações com seus aliados venezuelanos para garantir que eles ofereceriam asilo a funcionários do regime e suas famílias caso a situação piorasse e a possibilidade de uma mudança de regime aumentasse. De acordo com essas fontes, uma delegação de 4 altos funcionários do regime visitou a Venezuela em meados de outubro para negociações para garantir que o governo de Caracas concedesse asilo a funcionários de alto escalão e suas famílias, no caso de o infeliz acidente, aqui entre aspas, acontecer. No início de novembro, uma fonte não identificada no aeroporto Imam Khomeini, em Teherã, disse a Kayhan London que 3 voos por dia estavam decolando com uma quantidade considerável de carga, com destino à Venezuela. Acrescentando que essas pessoas tiram suas malas em horas com menos passageiros e voos. Isso começou há cerca de 2 semanas e vemos esse movimento há cerca de 2 ou 3 vezes por dia. E aqui eu quero expandir um pouco mais esse contexto. Por que a Venezuela?
tá? Esse é um ponto principal da gente entender, tá, pessoal? A Venezuela é um operador importante que vem auxiliando o regime comunista da Venezuela já há pelo menos uma década, no mínimo uma década. Só que esse apoio ele começou a ficar cada vez mais efetivo desde 2019, tá? Não que antes não houvesse. Já existia ligações, principalmente com o Hezbollah, né, que é o grupo terrorista islâmico, e o Hezbollah tem fortes ligações com o regime iraniano. E para quem acompanhou na semana passada aqui todo o material que nós produzimos falando sobre a tentativa do golpe de Estado que o Pedro Castillo tentou dar no Peru, a queda dele, ele também tinha ligações com o Hamas, com o Hezbollah. E o que nós vimos a partir disso é que essa cooperação, né, com essas células do terrorismo islâmico começou a ser algo corriqueiro dentro da Venezuela. E a Venezuela passou a ter um apoio muito grande desde 2019, principalmente, tá, da Rússia. E Vladimir Putin utiliza como um dos braços operacionais para esse apoio duas frentes. Uma é o Wagner Group, né, que é o seu exército privado, né, do Prigozhin. Falamos bastante já aqui no canal sobre o Wagner Group, vocês já devem estar acostumados a ouvir a gente falar sobre isso. E outra é o Irã. E o Irã, ele vem ajudando a Venezuela em diversos aspectos, tá? Tanto logístico quanto bélicos. O regime do Irã, ele é um dos responsáveis, tá, pelo aeroterror, como é conhecido. O aeroterror, ele funciona há pelo menos 15 anos, teve alguns períodos que esse voo ele deixou de existir. E o que era o que é, né, já que ele foi reativado recentemente, o aeroterror? É um voo ele sai com todas as cadeiras vendidas do voo, que sai pela Conviasa, na maioria das vezes, que é uma aerolinha estatal da Venezuela. E esse voo faz uma ponte, geralmente na Bolívia, e depois vai para Teherã, ou também faz Caracas, Teherã, no Irã direto. Ninguém sabe exatamente o que é levado nesses voos. Sabe-se que todos os tickets são vendidos, só que praticamente ninguém viaja, como se fosse um voo fantasma. Né? Um voo de fachada, um voo para transportar cargas. No meu livro, O Mínimo sobre o Foro de São Paulo, eu retrato bem sobre essa questão, né, do que é o aeroterror, como ele funcionava, qual que era a operação dele e quais as desconfianças de toda a diplomacia internacional do que envolve. Mas além disso, quando houve a garantia da continuidade do governo de Nicolás Maduro em 2019, chancelado principalmente pelo poder bélico da Rússia, e apoio acima de tudo, nós começamos a perceber que o Irã ele tinha um papel fundamental. Porque a Venezuela ela começa a quebrar ali em 2013 principalmente, por conta da crise no preço do petróleo internacional. E com isso, toda a estrutura que alimentava o regime venezuelano, que era a PDVSA, né, a sua Petrobras, vamos colocar dessa forma, ela começa a ficar precária. E eles começam a ter dificuldades até mesmo para fazer o refino do petróleo. Conseguem extrair, não conseguem refinar. E a Venezuela ela começa a sofrer vários embargos econômicos, principalmente dos Estados Unidos, o que estava dificultando eles importarem equipamentos, mão de obra, né, e coisas do tipo. E o Irã começou a fazer o quê? O Irã começou a fazer contrabando de petróleo dentro da Venezuela, junto com outras empresas operadas com empresas laranja, muitas ligadas também à própria Rússia, e fazia o transporte de petróleo cru. Então, esse petróleo era extraído, era levado até o meio do oceano, era transferido de um petroleiro para outro e a partir daí ia para diversos destinos. Foi assim que nós tivemos aquelas manchas de petróleo aqui no Brasil em 2019. Dom Bertrand de Orleans e Bragança, Alexandre Costa, Paulo Henrique Araújo, José Carlos Sepúlveda, Ivan Kleber Fonseca, Fábio Blanco e André Assi Barreto. Um time de especialistas tratando sobre temas fundamentais da atualidade. Nova ordem mundial, Foro de São Paulo, fundamentos do globalismo, processos revolucionários na política mundial,
marxismo cultural e a atuação do Partido das Sombras. Compreenda como os desafios e problemáticas geopolíticas influenciam a política interna de nosso país e o cotidiano de todos os brasileiros. São diversas horas de conteúdo em áudio e vídeo. Amplie ainda mais o seu conhecimento e percepção. Prepare-se para os grandes desafios presentes e futuros de nossa sociedade. Garanta seu acesso por apenas R$ 19,90. Clique no link na descrição ou no comentário fixado. Brasil versus Nova Ordem Mundial. Atualidades, missões e deficiências. Mas mais do que isso, o Irã também começou a abastecer, principalmente no ano de 2020, tá, a Venezuela com gasolina. Gasolina mesmo, de fato, porque começou a faltar gasolina nos postos de combustível da Venezuela, porque eles têm uma grande capacidade de extração, mas não de refino desse petróleo. Então, o Irã começou a levar petróleo bruto, petróleo cru, da Venezuela e começou a devolver em forma de gasolina também. E além disso, o que nós observamos a partir do segundo semestre de 2021 e de 2022 é que o Irã, ele começou, e começo de 2022, né, ele começou a oferecer muito material bélico para a Venezuela, principalmente uma lancha de assalto rápida, que é bem característico, o Irã utiliza muito. São lanchas rápidas ou embarcações pequenas e rápidas equipadas com metralhadoras .50. Nós trouxemos isso aqui no ano passado com algumas imagens, inclusive, né, do litoral venezuelano, com diversas dessas lanchas atracadas. E além disso, também com a venda de drones, tá? Esses drones iranianos, que inclusive a Rússia tem empregado dentro da guerra na Ucrânia, a Venezuela também começou a fazer aquisição deles por aqui. Então, pessoal, existe um meio de cooperação muito grande entre a Venezuela e o Irã, que já data de bastante tempo. E não somente o Irã, mas não somente a Venezuela, mas o Foro de São Paulo em si possui essa cooperação com o próprio Irã. Nós podemos lembrar recentemente o caso do avião que ficou preso dentro da Argentina, gerou uma grande controvérsia. Citei aqui um pouco mais cedo a questão envolvendo Pedro Castillo e suas ligações com Hamas, que é ligado ao Hezbollah e ao Irã também diretamente, fora as questões que envolvem a tríplice fronteira aqui, né, na parte mais ao sul do nosso continente. O que a gente pode observar disso não é que o regime do Irã pode cair amanhã. Semana que vem o regime do Irã ele está caindo. Mas a gente pode notar que através disso e de outros indícios, os principais líderes do regime, os cabeças do regime iraniano, estão se precavendo, deixando as suas famílias com passaportes, passando muito do seu inventário, vamos colocar dessa forma, do patrimônio, tá? Que é o ativo ali físico, por exemplo, como casas e etc., estão vendendo, eu vou trazer isso aqui para vocês também, da mesma matéria, e estão colocando o dinheiro para fora do país da mesma forma. Olha só o que diz aqui do International Iran, a matéria. De acordo com um relato, a esposa do ex-ministro das Relações Exteriores, Javad Zarif, teria transferido 4 milhões de euros para uma conta do ABC Bank em Xangai através de algumas agências em Dubai. E aí a gente cai na China, né? Há também relatos não confirmados de que as autoridades estão transferindo seus ativos para países amigos. E há relatos oficiais de que muitas casas luxuosas e de alto preço na capital Teherã estão sendo vendidas abaixo do valor de mercado, fortalecendo as especulações de que alguns dos ricos estão com pressa de deixar o país. Um relatório recente da agência de notícias oficial do governo, o IRNA, confirmou a venda de muitos apartamentos mais baratos do que seus preços estimados, descrevendo como resultado do menor poder de compra e devido à crise econômica. Então, nós tivemos essa tensão, estamos observando essa tensão que está subindo cada vez mais, numa forma de tentar conter isso. Na semana passada, o regime iraniano anunciou a extinção da polícia moral dentro do Irã, e isso não arrefeceu os ânimos, tá? Não arrefeceu os ânimos, e o que tem causado muito temor
dentro do regime é que diversos membros da Guarda Revolucionária, que nada mais é, pessoal, do que o projeto de Guarda Nacional, tá? A Guarda Revolucionária é uma Guarda Nacional e que obedece diretamente o Executivo, né? Obedece diretamente aí o presidente do Irã, e ela atua de maneira brutal e letal. Só que o que veio ocorrendo? Muitos familiares de membros da Guarda Revolucionária do Irã estão indo para as ruas também em manifestação, o que está colocando aí em xeque a lealdade de boa parte da tropa da Guarda Revolucionária, que não está aceitando fazer a repressão como o regime gostaria. E mesmo com esse aceno que foi feito acabando com a polícia moral islâmica, nós estamos vendo que a execução de diversos manifestantes que foram presos. Hoje eu conversei com uma fonte nossa do Irã e essa fonte nos passou que, como nós já tínhamos adiantado na sexta-feira, o Irã ele iria começar a fazer a execução desses prisioneiros em breve, né? Essa foi a expressão utilizada na semana passada. E ao que tudo indica, segundo a nossa fonte, hoje já começou os primeiros enforcamentos, né, desses manifestantes por lutarem por seus direitos, pelo direito de manifestação. Eles foram enforcados, né? Então a situação é bem complexa mesmo. Vamos aguardar, a gente vai continuar aqui a nossa cobertura dos acontecimentos dentro do Irã. Geralmente, uma vez por semana, nós estamos trazendo informações, principalmente dentro da análise da semana, né? Para quem é novo aqui no canal, não conhece, é o nosso programa ao vivo de sábado, às 10h15 da manhã, que geralmente eu faço com o meu querido amigo, o Sr. José Carlos Sepúlveda. Meus amigos, vou deixar aqui para vocês também uma indicação de leitura. E a indicação de leitura de hoje é o livro aqui da nossa editora, a editora PH Vox. Nós relançamos aqui a obra-prima de Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, Revolução e Contra-Revolução. O nosso último lançamento está com um preço maravilhoso na nossa promoção de Natal, na nossa livraria. Passe por lá e aproveite, tá certo? Como eu sempre termino aqui todos os vídeos, joelho no chão, Santo Terço, sempre à mão, fé e oração. Fiquem todos com Deus, meus amigos, e até a próxima. Tchau, tchau.